O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. Na semana passada, você, ouvinte da Rádio Super, acompanhou aqui uma série de sabatinas com candidatos ao governo de Minas. E a gente agora continua ouvindo os candidatos a governador do estado de Minas Gerais. No caso, hoje, uma candidata a governadora. Nossa primeira entrevistada nessa nova série é Dirlene Marques, do PSOL. Bom dia, bem-vinda ao Café com Política mais uma vez, candidata. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Prazer recebê-la aqui. Candidata, como é que a senhora está se portando nesse início de campanha agora, numa campanha que a gente tem dois lados polarizando muito as atenções, o lado do PT e o lado do PSDB, e com outras candidaturas que ainda não conseguiram emplacar nas pesquisas? Qual é a estratégia para tentar reverter esse quadro e, de fato, conseguir chegar a um eventual segundo turno em Minas? De fato, essa campanha ela é muito diferente, né? É uma campanha com muito pouco prazo e que ela exige uma intensidade muito grande, né, no seu trabalho. Mas a gente tem buscado muito o contato, né, com a sociedade, fazendo muita campanha, né, olho no olho, como nós falamos, e acreditando em especial nessa lógica que a gente tem também desenvolvido, que é nem PT nem PSDB, uma alternativa no poder, que seriam duas professoras. Na realidade, a gente está apresentando uma cara muito nova, tanto com um projeto de trabalho que é uma alternativa ao que sempre existiu na nossa política, e também apresentando candidaturas que são diferenciadas na medida que somos mulheres, militantes de movimentos sociais e que, portanto, temos uma história já na construção alternativa de Minas. Dirlene, todos os candidatos que estiveram aqui na nossa bancada, não tem como, sempre tratam dessa questão financeira do estado, da dificuldade que tem e que vai dar muito trabalho para arrumar a casa, seja qual for que vai assumir a administração do estado. E todos falam na questão de cortes, né? De cortar na própria carne, mas tem onde cortar? Hoje você vê onde cortar, lembrando que você tem toda a sua especialidade aí na área econômica, né? Sim, é claro que nós temos que partir de que existe de fato uma crise, é uma crise nacional, não é uma crise local. Essa crise leva a uma redução da receita dos estados, não só de Minas, mas de todos os estados, mas também você tem que ter algumas formas de intervenção concreta nessa crise que parte do estado, e isso pode aprofundar ou não esse processo. No nosso caso, a gente avalia que esses governos têm feito uma política errada e uma política que intensifica a concentração de renda, que intensifica inclusive a crise. E é exatamente por isso que nós trabalhamos na perspectiva de mudar a direção dos investimentos. O Estado tem recursos do BDMG, que aplica e que investe. Nós precisamos desses recursos, mas não mais para aplicar nas grandes empresas capitalistas que só excluem, degradam e matam, como nós temos visto muito nas mineradoras e no agronegócio. Isso aí faz parte da história mineira, o que acontece com as mineradoras e com o agronegócio, que a sociedade já conhece bem esse processo. E essas empresas, elas devem continuar fazendo o seu trabalho, fazendo o seu investimento, mas por conta delas, como é a lógica do capitalismo. Não se diz muito que o capitalismo não precisa do Estado, que o Estado tem que ser, que elas têm que se virar, então elas têm que se virar. Mas a lógica do nosso Estado, ele é muito forte para poder financiar esses setores. Ele tem recurso tanto que ele financia, ele dá isenção fiscal, ele possibilita, além das isenções, taxa de juros subsidiadas, que, portanto, isso significa menos recursos para o social. Então, o que nós propomos? Que esse Estado mude a sua lógica de investimento. Agora nós vamos investir naqueles setores que geram emprego, geram renda e distribuem isso. Então, nós temos setores já em Minas que utilizam grande quantidade de trabalho e que têm dificuldade de acesso a juros subsidiados, como são os setores noveleiros, os setores de malharia, que tem cidades inteiras que cresceram e desenvolveram nesse processo. Nós podemos também investir nas áreas rurais com investimentos na agroecologia e na pequena produção, e também podemos utilizar as terras do Estado para produzir
produzir a agroecologia de forma sustentável, sem utilização de venenos que matam não só seus trabalhadores, mas matam também a população que usa desses venenos. Então, esses recursos existem e esses recursos podem ser direcionados nesses outros setores que geram mais trabalho, emprego e renda. Candidata, na semana passada, o atual governador Fernando Pimentel esteve aqui na série de sabatinas que nós fizemos. E ainda em relação a esse problema do déficit do Estado, ele apontou como a grande vilã a Previdência dos servidores públicos estaduais. Segundo ele, hoje, para este ano, o déficit previsto na Previdência dos servidores estaduais é de 16 bilhões de reais. E o Estado hoje, ainda segundo o governador, é obrigado a pegar parte daquele dinheiro que ele arrecada com os impostos para bancar esse déficit da Previdência. E ele aponta, inclusive, que no ano que vem esse valor deve até aumentar. A senhora defende uma reforma da Previdência no caso dos servidores públicos de Minas Gerais? E qual seria a saída para resolver esse impasse apontado pelo governador, que traz o número de quem está sentado na cadeira hoje em dia? Eu não vou questionar o número apresentado por ele, porque nós não temos tanto acesso a esses números. Nós já estivemos com sindicatos vinculados ao setor público. Ontem, inclusive, estávamos conversando com esses setores e eles levantam uma história muito diferenciada, mas uma história que que pega toda o Ipseng historicamente, né? Que esse setor ele foi destruído ao longo desses governos e que recolhia dos trabalhadores e não repassava, e que não repassava a sua parte para o fundo previdenciário. Então nós temos, na realidade, o Ipseng, ele tem 3 áreas de atuação, que é a assistência, que é a previdência e que é a saúde. Nós vamos aqui trabalhar apenas com a previdência, que é a questão colocada. Bem, na previdência, primeiro, nós vamos discutir o absurdo que é você pensar que depois os trabalhadores funcionários contribuir ao longo de toda a sua vida, e olha que eu sou funcionária pública federal, tenho realmente uma mesma lógica, ao longo de toda a sua vida você contribui com 11% sobre o seu salário integral, não é sobre um salário determinado, você contribui sobre o salário integral. Depois que você pode usufruir desses recursos que você contribuiu ao longo do tempo, você joga sobre elas a responsabilidade de um déficit que não foi apropriado e não foi investido de forma correta. Na realidade, todos esses recursos eles foram utilizados para diversas políticas dos governos. Então, não é só o governo atual, mas todos os governos anteriores que destruíram essa renda que já existia para a previdência das trabalhadoras e trabalhadores do setor público. Então, nós não podemos punir e nem responsabilizar esses setores por problemas e erros da máquina pública. Nós temos que respeitar e temos que recolher hoje os recursos necessários. Se você for começar a dizer que o que hoje se paga e o que hoje se recolhe não é suficiente, você tem que ver o que foi feito com esses recursos historicamente, e o Estado tem responsabilidade de retornar esses recursos históricos para a carteira, né, da Previdência, para viabilizar o pagamento desses setores de forma adequada. Nós estamos conversando com a candidata ao governo de Minas pelo PSOL, Dirlene Marques. Dirlene, sobre a situação dos professores, né? A gente viu o governo atual acabou aprovando aí o pagamento do piso nacional dos professores, mas até agora não conseguiu cumprir com essa promessa. O próximo governador que assumir o estado de Minas Gerais, ele vai ter aí 2 situações: colocar o salário dos servidores como um todo em dia. O governo disse que não está atrasado, mas tem um parcelamento, deixar de parcelar os salários, e além disso também tem essa questão de cumprir com essa promessa dos professores. Você enxerga essa possibilidade já no início de governo ou não? Os servidores vão ter que ter paciência até verem os seus salários normalizados mais uma vez? Aí também volta a questão da situação do Estado. Nós não temos grandes acessos a toda a situação real do Estado. Agora, recursos nós sabemos que tem.
O problema é assim, de onde tirar esses recursos? De onde nós vamos retirar para poder viabilizar esse pagamento? Bem, nós sabemos das grandes isenções fiscais que o Estado tem para com a iniciativa privada. Então, isso vai ter que ser suspenso para viabilizar esse pagamento. Sabemos também que tem outros setores do Estado que estão recebendo, tanto o judiciário, o legislativo, etc. Então, se para esses setores tem recursos, nós podemos ter recursos também para aquelas que têm uma função fundamental nessa sociedade e que são nesse nível absolutamente desvalorizadas. São desvalorizadas quando recebem pouco. Se você pensar, né, no piso salarial nacional, que já é muito pouco, aqui ainda se recebe menos, não consegue se pagar, isso ainda divide e aí joga novamente sobre as costas e responsabilidade daquelas pessoas que têm que garantir a qualidade da educação e da saúde, uma crise que é uma crise do Estado e que se define essa crise em relação àqueles setores que vão ter prioridade. A nossa prioridade vai ser seguramente pagar as professoras e pagar as trabalhadoras e trabalhadores do setor público. E aí queria voltar a uma questão anterior que eu não respondi de forma integral, que é sobre o enxugamento da máquina pública. Isso aí, todos os outros 8 homens candidatos, né, a governo, eu sou a única candidata mulher de professora, né, que tem, portanto, um outro tipo de experiência que vem, né, da minha história, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, mas da minha história nos movimentos sociais. Eu acho que nós temos que trabalhar com isso para poder discutir o que significa o enxugamento da máquina pública. Eles sempre falam que a crise do Estado, a responsabilidade dessa crise, eles vão jogar exatamente em cima das trabalhadoras e trabalhadores públicos. Agora, nós temos que perguntar o seguinte: quem é que faz as políticas sociais? Que significa saúde, educação, segurança, moradia, transporte, isso é política social. Nós vamos enxugar mais isso? Nós vamos pagar menos as pessoas que trabalham aí, que já ganham muito pouco, ou nós vamos pensar o seguinte: aonde o governo está jogando os recursos que tem? Por que não retirar os recursos desses subsídios e dessas isenções fiscais que são dadas para o grande capital e não pagar, né, sua máquina? Então, sim, a máquina, na realidade, eu acho que a máquina hoje ela é muito grande para poder atender ao capital, para poder atender a esses subsídios, para poder viabilizar a isenção fiscal. Mas ela é muito pequena para atender a sociedade, para atender o povo, para atender as políticas públicas sociais. Então, nós não pensamos nessa lógica do enxugamento. Você pode até repensar em termos dos cargos de confiança, mas não é isso que causa a crise. Isso pode ser pensado, isso não tem nada a ver. Pode ser pensado também, e isso vai ter que ser tratado, a lógica da corrupção, que também existe. E existe porque você tem que depois dar contas àqueles que financiaram as campanhas. No nosso caso, nós não temos esse tipo de compromisso. Nós temos compromisso com o social, com o movimento, com o povo do nosso país, que significa 99% da sociedade. 1% é que tem as grandes propriedades, que tem os grandes setores e que recebem todo esse subsídio do Estado. Então, nós vamos trabalhar nessa lógica e nesse processo. Candidata, ao mesmo tempo que a senhora defende que o Estado não conceda algumas isenções, desonerações, que o Estado deixe de investir através do BDMG na iniciativa privada para investir no setor público, mas isso também não pode afugentar o investidor e de alguma maneira aprofundar a crise que a gente já vive no Estado, não? Qual seria a solução para esse aparente impasse? Sim, essa é a lógica histórica, né? Que nós temos que financiar o grande capital e nós já vimos isso, toda a população viveu muito isso. Vamos financiar os bancos, se o banco vai à falência, nós temos que fazer, porque senão leva ao desemprego, etc. Nós estamos repensando essa lógica da sociedade. Nós estamos trabalhando hoje com aquelas pessoas e com aqueles tipos de trabalho que geram de fato emprego. Aqueles setores que produzem, os pequenos e médios produtores que de fato utilizam uma tecnologia sem ainda, né, algumas tecnologias já superadas, mas que podem avançar desde que tenha condições e subsídios e estruturas de acesso a essas novas tecnologias que o Estado teria obrigação de fazer. Se nós estamos pensando em emprego, você não tem que pensar em uma mineradora como a Samarco, que gera milhares de empregos numa cidade,
mas que ela não tem nenhum compromisso com essa cidade. Aí eles vai, não, mas ela investiu, arrumou uma praça, agora não leva em conta o que ela destruiu. Não leva em conta com as isenções fiscais que ela tem, que ela não tem esse compromisso. E é muito fantástico, porque tudo no Brasil é isenção fiscal para as grandes empresas, para que elas possam fazer um investimento que poderia ser feito pelo Estado. Por exemplo, nós podemos pegar a isenção em relação à cultura. Aí todo mundo fala, quem financiou isso foi o Itaú, ou quem está financiando determinado projeto é a Vale do Rio Doce. Mas eles só fazem isso porque eles estão tendo isenção do pagamento, né, para o Estado, e aí eles financiam esse projeto. Por que você não faz a arrecadação e o Estado redireciona isso? Nós estamos também preocupadas com essa discussão que nós estamos fazendo das mineradoras em relação às cidades que vivem ao redor das mineradoras, que a hora que você fala isso, eles ficam apavorados. Inclusive, né, nós temos o exemplo de Mariana, que o povo de lá começa a defender a empresa com toda a destruição que ela traz. E aí nós estamos falando assim, olha, tem que tomar muito cuidado, porque essas mineradoras já estão se afastando dessas cidades, porque o minério aqui já não está dando a mesma lucratividade que dá lá no Pará, né? Então elas já estão se retirando e indo para lá, então nós temos que antecipar esse processo. Nós temos que já criar alternativas concretas para essas cidades, de forma que quando elas saiam não deixem ali cidades fantasmas, que é isso que aconteceu em várias cidades do mundo, que ficavam ao redor de grandes projetos, né, como esses que são das mineradoras, e que depois elas saem e só deixam miséria e pobreza. Então nós temos que trabalhar isso. Qual tipo de alternativa você tem? Você tem várias alternativas. Você pode investir, em especial essas cidades, né, que apresentam normalmente a possibilidade de desenvolver um turismo, Mariana ou Itabira. Itabira tem, além da história, ela tem também áreas fantásticas de que você pode fazer o turismo ecológico. Você tem também possibilidade de investimento de reciclagem de todo esse material que já foi utilizado pelas grandes mineradoras e que destruíram ali para poder fazer a transformação, agregando mais valor. Enfim, você tem alternativas que utilizam trabalho, emprego e renda, e que o Estado tem como obrigação o financiamento desses setores. Dirlene, outro ponto, outro gargalo, né, no Estado hoje é o sistema prisional. Né? Essa questão da segurança, o que fazer com os presos, os gastos hoje que são feitos para manter um preso, por exemplo. E a gente tem uma pergunta, a gente gostaria de saber qual seria a política de segurança pública no seu governo, e isso também é uma pergunta que a gente repassa aqui do nosso ouvinte Daniel Barbosa, que ele mora no Barreiro. O Daniel tem toda a razão, que é uma preocupação que é colocada para toda a sociedade hoje. E aí, se nós formos ver, os índices de criminalidade aumentam, o nível de violência aumenta e o nível de aprisionamento aumenta. No país, nós somos o terceiro país com maior nível de aprisionamento no mundo. E com algumas cadeias e com o nosso sistema prisional que não recupera ninguém. Quer dizer, também dos maiores índices internacionais em termos da não recuperação. Nós temos que levar isso em conta. Então, é o seguinte, esse sistema está errado. Nós temos que repensar esse sistema. Mas de imediato, não dá para você só pensar a longo prazo. De imediato, nós temos situações concretas. Então, primeiro, nós temos que resolver essa questão do aprisionamento que joga seres humanos dentro de uma cadeia e que eles vão sair de lá muito piores do que entraram. Aliás, eu já vi essa frase em uma entrada de uma vila, que se a favela é o local, né, da graduação para a criminalidade, as cadeias são a pós-graduação. E de fato é isso, eles saem de lá piorados. Então, mas nós temos também dados que mostram que 45% das pessoas que estão hoje na prisão, elas ainda não foram sequer julgadas. E temos, né, o dado que 30% dos criminosos que ali estão foram aprisionados por crimes absolutamente secundários, por coisas crimes leves, que sequer deveriam estar lá. Então, sim, nós precisamos de resolver isso. Com isso, você
reduz a quantidade de prisioneiros. E aí você pode pensar na recuperação. E vamos mudar a lógica desse aprisionamento. Quem são as pessoas que estão hoje sendo presas? São jovens negros que são presos porque estão usuários de droga ou porque estão carregando pequenas quantidades de droga. Isso não caracterizaria, né, um crime para poder jogá-los lá dentro e deixá-los mofando dentro do sistema prisional. Então temos que trabalhar esse tipo de lógica. Temos que aí também a médio prazo repensar toda a relação existente entre as polícias e a relação com os prisioneiros e aquelas que estão sendo aprisionadas, né? Para isso você precisa de também pensar numa política de direitos humanos para os agentes prisionais, para que eles possam ter uma relação mais qualificada, né? E aí o seguinte, todo o processo que nós temos em relação aos outros temas, de pensar delegacias especializadas de forma que você possa evitar a entrada de grande quantidade de pessoas para o sistema. Enfim, com isso aí, e aí com toda a lógica de você trabalhar a educação, trabalhar, né, com a juventude, criando espaços de lazer, de cultura, de novos aprendizados, você vai reduzindo essa necessidade, né, de você enviar as pessoas para as prisões. Assim como muitos setores da esquerda, a senhora defenderia a desmilitarização da PM, por exemplo? Sim, agora nós sabemos, claro que nós somos a favor da desmilitarização. Mas isso é um processo de longo prazo, ou de médio prazo. Isso está no nosso programa, mas é um processo de médio prazo que temos que trabalhar. Como vários outros processos, você tem a questão imediata e você tem a questão de médio e longo prazo. Não tem sentido você de imediato fazer, ainda mais que nós sabemos que isso é uma questão absolutamente complexa. Mas não tenha dúvida que desde o início do governo nós já vamos estar trabalhando com os diversos setores, indo nessa linha. Helena, agora uma pergunta assim um pouco mais questão das relações políticas mesmo, né? Ao longo dessa campanha, por muitas vezes tentaram atrelar a sua imagem do governador Fernando Pimentel por causa de uma amizade que vocês teriam tido no passado, ou tem essa amizade, né? Mas aí fica aquela pergunta, numa possibilidade, digamos assim, de segundo turno, no governo, na candidatura, na eleição para o governo aqui em Minas Gerais, haveria essa possibilidade de Dirlene apoiar o candidato Fernando Pimentel numa reeleição? Olha, essa sua questão ela é meia complicada. Primeiro o seguinte, porque a gente não está pensando no segundo turno em apoiar outra candidatura, na medida que nós estamos batalhando, estamos lutando, estamos indo para todos os locais, acreditando que a nossa alternativa pode de fato ganhar os corações e mentes do povo brasileiro, mostrando que nem PT nem PSDB, mas nós temos alternativas concretas para o governo e que temos condições, sabemos governar e podemos estar nesse espaço. Então, assim, nós estamos lutando para estar no segundo turno e aí vamos trabalhar para que todas essas outras pessoas nos apoiem. Quanto à minha relação com o Pimentel, sim, nós somos desde os tempos idos, né, de militância social, somos companheiros, mas que fomos nos distanciando, tal como eu me distanciei do PT, né? Porque discordando das políticas. E hoje eu tenho discordâncias políticas radicais com o Pimentel. Desde a sua lógica política econômica, que nós passamos a divergir, né, radicalmente, não é de agora que ele assumiu o governo, mas desde antes, até o seu comportamento, que é muito estranho que uma pessoa como ele, que teve a história, fazer o que ele tem feito. Eu acho que a marca maior foi quando ao crime da Samarco, e ele vai para dentro da Samarco, se solidarizar com a Samarco e não reconhecendo todas aquelas milhares de pessoas ou milhões de pessoas que ao longo do Rio Doce foi toda destruída a vida dessas pessoas, além de ter assassinado 19 pessoas naquele instante. Quer dizer, então isso aí nos distancia enormemente. Claro, mantém uma história, mantém uma relação, mas isso não implica que nós tenhamos relações políticas. Nós recebemos hoje no Café com Política a candidata do PSOL ao governo de Minas, Dirlene Marques. Gostaria de agradecer a sua visita e essa nova entrevista aqui ao Café. Candidata, muito obrigado.
Agradeço esse espaço, que eu acho que nós precisamos muito, porque é aqui que a gente faz, né, a possibilidade de colocar melhor algumas das nossas propostas, e espero que todo mundo tenha se sensibilizado e possa em outubro votar 50, elegendo 2 mulheres de luta, de história para governar esse estado.